meus amigos, meu nome é Aristão Costa da Silva, do canal Educação Sem Hipocrisia. O tema de hoje é Educação Doméstica e esse é o primeiro vídeo da série Como Criar Seus Filhos para que eles tenham autonomia e independência. Será uma série de 9 vídeos com 100 dicas falando como alcançar sucesso na criação dos filhos. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seus comentários. E se você puder, deixe seu like para ajudar nosso canal. Agora vamos direto ao vídeo. Então, primeiro tema, ou melhor dizendo, primeira dica do tema de hoje é: lembre-se de como é ser criança, o bom e o ruim, como se sentia quando tinha a idade deles. Isso vai ajudar a reconhecer e a lidar com as preocupações dos seus filhos. Ou seja, nesse primeiro vídeo nós vamos estar falando sobre a necessidade de se ter empatia com relação à criança e ao adolescente. Uma vez que nós já temos adultos, nós temos a experiência de ter passado já por essas fases. Segunda dica: lembre-se de como se sentia quando mamãe e papai estavam muito ocupados para atender você. Ou seja, quando você estava querendo atenção, num momento de dificuldade para os seus pais que eles não puderam te dar. Lembre da maneira, da forma que você se sentiu. Isso é muito importante para você aprender a compreender o comportamento do seu filho. Dica número 3. Lembre-se de como era quando você dizia uma mentira e como gostaria que seus pais tivessem reagido ao descobrir a verdade. Crianças, principalmente adolescentes, gostam de fazer pegadinha, gostam de brincar falando mentiras, usando mentiras como brincadeira, como alvo de brincadeira. Só que é o seguinte, esse tipo de comportamento deve ser evitado, ou seja, deve ser trabalhado. Porque mentira geralmente tem perna curta, mentira tem consequência e já para erradicar o hábito da mentira, mesmo sendo brincadeira. Deixar isso claro. E entender por que esses adolescentes têm tanta necessidade de brincar assim, com esse tipo de pegadinha. Porque geralmente o motivo é buscar atenção, chamar a atenção. Então, a gente tem que ensinar aos nossos filhos, crianças e adolescentes, que eles não têm tanta necessidade de ter tanta atenção assim. Dica número 4. Lembre-se de como se sentia quando seus pais brigavam entre si. Você briga da mesma maneira com seu parceiro? Olha só, é constrangedor, de certa forma. Eu já presenciei várias brigas, eu já mediei brigas, eu já tentei separar brigas, é constrangedor, e briga de casal é uma coisa muito constrangedora. Agora, se coloque no lugar de uma criança, imagine um filho adolescente assistindo uma briga entre o casal. Isso não é bom para a relação familiar, não é bom para a relação entre você e seu filho. Então, evitar esse tipo de comportamento. Se tiver de resolver alguma coisa, se resolva em particular entre você e sua parceira, ou entre você e seu parceiro, para poder não traumatizar o seu filho, criança ou adolescente, e não prejudicar o crescimento dele, a formação dele como pessoa. Dica número 5. Lembre-se de como se sentiu quando sua mãe ou seu pai levou a um lugar muito especial. Entender a importância dos mimos, né? Entender a importância de recompensar o bom comportamento da criança e do adolescente, para fazer eles entenderem que o bom comportamento tem recompensa, que vale a pena se comportar bem, vale a pena estudar, vale a pena buscar o crescimento pessoal, e que o crime, o mau comportamento não compensa, o desvio de comportamento não compensa. Dica número 6. Lembre-se das horas das refeições, se forem experiências positivas ou se foram experiências negativas, e por quê. Olha só, a ocasião da reunião em família na hora das refeições é uma oportunidade muito valiosa para manter as interações entre a família e para estabelecer as relações. Então, se você tem a chance de colocar sua família, de estar almoçando, de estar jantando, de estar à mesa com toda a sua família, aproveite isso para interagir. Aproveite essa oportunidade para fazer valer, para estabelecer as relações familiares. Dica número 7. Lembre-se de como se sentia na hora de ir para a cama. Olha só. A criança
principalmente a criança, deve ter um horário já designado, um horário específico para ela ir para a cama. Até para não criar hábito noturno e principalmente as crianças que estudam pela manhã não irem para a escola com sono, com cara de zumbi. E até porque isso prejudica o desempenho da criança. Então, lembre-se também da frustração que é você ser criança e ter que dormir contra a própria vontade. Vamos lá, próximo. Dica número 8. Lembre-se da primeira vez em que você convidou alguém para sair ou de quando foi convidado e da intensa ansiedade que acompanha um namoro. Então vejamos, é muito importante não fazer apologia ou não permitir com que a criança ela se aproxime de coisas que façam apologia ao sexo. E também é muito importante que o adolescente e a criança elas não sejam induzidas a terem uma vida sexual ativa ou terem uma vida sexual precoce. Por quê? Porque ainda não chegou o tempo, elas não atingiram a maturidade necessária para poder elas terem uma vida sexual, ou seja, para elas arcarem com as consequências de se ter uma vida sexual. Por exemplo, os adolescentes não devem ser induzidos a namorar na adolescência. Não é aconselhável, não é interessante, por quê? Porque o namoro gera o desejo sexual e o ato sexual gera a consequência que são os filhos. E aí o adolescente perde o foco e aí sai da escola geralmente e aí as consequências são inúmeras. Então, e sempre a maioria delas indesejadas. Então não é interessante que o seu filho tenha um filho na adolescência. Número 9. Lembre-se de seus sentimentos e suas experiências sexuais quando criança e adolescente. Então é isso. No caso, é o reforço da questão número 8. Então é bom a gente lembrar da maneira que a gente pensava, o que acontecia com o nosso corpo, o que nos levava a agir da forma que nós agíamos para poder entender o que pode estar acontecendo com os nossos filhos e para poder saber lidar com isso. Dica número 10. Lembre-se dos piores professores que teve. Assim você pode entender seus filhos quando eles reclamam da escola. Nós sabemos que existe a dificuldade de lidar com o ser humano, que o professor também é ser humano e que existem pessoas e pessoas. Mas devemos passar a mensagem para os nossos filhos que cada indivíduo tem o seu melhor. Cada indivíduo pode contribuir para o nosso crescimento. Ou seja, que nós devemos estar aprendendo com o melhor de cada um. Dica número 11. Lembre-se dos melhores professores que teve para dizer aos seus filhos como a escola pode ser boa. Então, tem o outro lado da moeda, né? Tem o outro lado da moeda e nós devemos estar sempre incentivando, direcionando os nossos filhos a enxergarem as coisas boas que a educação em si, seja ela escolar, seja ela doméstica, proporciona para a vida do indivíduo. Então, por enquanto é só. Obrigado a todos pela paciência e não percam o próximo vídeo da sequência dessa série. Boa sorte para todos.